Olá, ontem eu postei o meu primeiro vídeo, né, com o tema aceitação. E foi muito legal, muito bacana. Eu recebi muitas mensagens positivas e muitas pessoas também me dando dicas, falando, algumas falaram do áudio, eu não sei se hoje vai sair baixo porque eu ainda não sei como aumentar o áudio. E nessas mensagens, uma amiga minha me mandou mensagem falando que achou muito legal, que se identificou muito com o vídeo e falando que falando como ela era tímida e tudo. Começou a conversar comigo. E nisso eu fui entendendo ela, porque eu também sei o que é isso, você ser tímido, você ser travado, sabe? Eu já passei por situações de não ir em ambientes porque eu ficava pensando que talvez as pessoas que estivessem nesse ambiente, que eu não ia me sentir bem, que essas pessoas iam estar olhando para mim e tudo. Era muito complexado, porque o complexo, ele não vem assim ontem, fiquei complexado ontem. Tem uma bagagem, né? E o que me traz muita memória é um vídeo que eu vi de uma youtuber chamada Joana. Ela falando sobre os acúmulos do passado, né? Que às vezes a gente acumula muita coisa na vida da gente, vai acumulando, acumulando, acumulando e não vai percebendo. E isso a gente vai trazendo frustrações, vai ficando mal e sem perceber, né? Aí vem esses complexos, vem é, você se colocar para baixo, né? Quando tem alguém ainda que te coloca para baixo é pior ainda. Graças a Deus eu nunca tive, eu mesmo me colocava para baixo, mas hoje eu trabalho muito isso em mim. E a Joana, ela falava muito sobre você fazer as pazes com seu passado. Tem pessoas que não conseguem perdoar. Tem pessoas que não conseguem perdoar a mágoa. A mágoa está dentro dela e ela não consegue prosseguir, porque o perdão fica distante dela. E nisso, a falta do perdão, ela traz várias consequências. A Joana, ela deu um exemplo de uma roupa. Ela estava passando uma roupa e ela falando que quando você guarda uma roupa sem passar, essa roupa ela fica toda amarrotada, não é isso? Se você abrir seu guarda-roupa 2 semanas depois, essa roupa continua toda amarrotada. Quando você passa essa roupa, ela fica toda dobradinha e bonitinha. Assim é o nosso passado. Todos nós temos nosso passado, temos coisas boas e coisas que talvez para as outras pessoas foi ruim, mas para a gente não. Para a gente foi só vivência, né? Foi uma experiência. Às vezes, eu sou uma pessoa que eu sou muito boa, porque eu não guardo mágoas. Eu não guardo tipo assim, se você fez uma coisa pra mim ontem, eu lhe xingo, eu desabafo e tudo, mas amanhã eu já nem lembro mais. E tem pessoas que não conseguem perdoar. Então, assim, o nosso passado é bom a gente voltar lá e fazer as pazes com ele. Pra quê? Pra gente não trazer essas coisas pro nosso dia a dia. Às vezes a gente traz esses complexos, a gente traz essas manias que a gente tem, não é nem da gente, foi de tanta gente guardar sentimentos, de tanto as pessoas depositarem sentimentos na gente, a gente acaba ficando uma pessoa assim, travada, uma pessoa que se sente mal, entendeu? Eu me sentia muito inferior. Até quando eu ia em um determinado local, eu ficava assim, muito mal. Logo, eu tive muito. Assim, durante a minha vida toda, eu tive muito complexo, né? Teve uma situação que me travou muito quando eu era criança, quando eu estava acho que na quarta série, que eu estava no colégio, e um professor, ele parou a aula, que eu também não era gente, eu era muito, muito danado mesmo. Ele parou a aula e ele disse que eu não deveria estar na sala de aula, que eu deveria ir pro farol, tipo, pedir doce, vender doce. E aquilo pra mim, naquele momento, me marcou muito. Me marcou tanto que eu parei de estudar anos depois. E aquilo ficou guardado dentro de mim. Só que eu nem
eu nem percebi, eu nunca notei que aquilo, o mal que aquilo me fez. Com o passar do tempo, que eu comecei a buscar ajuda com profissionais, eu fui identificar que esse sentimento que eu guardei, que eu guardava, mesmo sem perceber, me fazia muito mal, me travou nos meus estudos, tudo porque eu não percebi como me fez mal. Depois que eu notei que aquele sentimento me fez mal, do que aquele professor falou comigo, eu perdoei ele. Eu perdoei, eu voltei naquele dia, sabe? E eu senti aquela sensação que foi dele falar pra mim que eu tinha que parar de estudar e virar tipo pedinte, né? De farol. Eu não tenho nada contra com quem trabalha em farol, mas pra mim aquela palavra ficou. Eu guardei, sem perceber. Imagina você com 18 anos, 19, 20, você e saber que aquilo de 6 anos atrás, que uma pessoa que era para ser teu professor, uma pessoa que você tem referências, que é referências boas, ela plantou aquela semente, ele plantou aquela semente do mal em mim, foi do mal, gente, foi mesmo assim do demônio. E ficou, e cresceu, e aquilo me fez muito mal. Toda vez que eu entrava no colégio para estudar, é um dos meus complexos. Eu ficava pensando, eu nunca ia até o final. Eu nunca consegui ir até o final durante muito tempo. Para você ter noção, até hoje, para eu estudar, é uma luta, porque eu não consigo ir até o final. Chega um determinado tempo do mês, eu saio do colégio. Mesmo eu perdoando, mesmo eu tendo feito toda a prática de vivenciar aquele momento do passado e tudo, eu tenho essa certa dificuldade. Mas aí eu fico trabalhando isso em mim, sabe? Quando vem, agora que eu identifiquei que aquele sentimento me fez mal, eu fico trazendo por uma sintonia boa. Eu fico pensando, mas ele não tinha entendimento, mas ele não falou porque quis, eu posso, eu consigo, porque assim, é muito ruim quando alguém te lança uma semente e você não identifica ela. É muito ruim. Por isso que eu falo, é sempre bom a gente fazer uma análise, é sempre bom a gente se perguntar como que eu tô, como que tá meu sentimento, o que que eu tô sentindo, que sentimento é esse que eu tô sentindo por essa situação, por que que eu tô com raiva. E o interessante também, que eu tenho vivenciado muito isso, é assim, vamos supor, eu pego e eu não gostei de uma certa situação com, com uma pessoa no meu local de trabalho ou então na minha casa. O que que acontece? Eu fico com raiva, né? Antes eu ficava buscando não sentir aquele sentimento. Eu ficava, mas o dia tá bom, mas o dia tá lindo e tudo e tal. Hoje em dia não, hoje em dia eu vivencio aquele sentimento. Eu sinto raiva, se for pra eu xingar, eu xingo, tudo naquele momento. Até chegar um determinado assim momento que eu falo, pronto, eu já vivenciei isso, agora eu perdoo o fulano, porque já passou. Entendeu? Porque para liberar o perdão, porque o perdão ele é a chave de tudo. Você já pensou a gente fosse se a gente fosse analisar também o tanto de vezes, que nem esse meu professor, eu não condeno ele. Porque assim como ele falou essa palavra de peso para mim, eu já falei também para a vida de alguém. A única diferença é que ele era meu professor, né? E eu falei sendo assim de forma aleatória mesmo, para alguém que tá do meu lado e tudo. Mas o que eu quero trazer nesse vídeo é que, independente do que você sente, independente do que você acha, olha, todo mundo é igual. Se você parar para pensar, tem tanta coisas pequena que a gente não valoriza. Tipo, às vezes você tem tudo pra, pra ver o tanto que você é valioso, mas aí vem uma pessoa do nada e te joga uma água fria, te falando que não vai dar certo, te falando que você tá perdendo tempo. Aí aqueles teus projetos inteiros vai por água abaixo. Aí entra também o silêncio, né? Da gente manter a vida da gente em silêncio.
que é algo que a gente tem que aprender todo dia, viu? E é isso, gente. Vamos analisar, vamos parar para pensar o que está se passando, por que eu estou sentindo esse sentimento, sabe? Veio a raiva, por que eu estou com raiva do Adriano, então eu vou vivenciar isso. Eu fiquei chateada com o Adriano, chateado por conta disso, daquilo outro. E depois perdoa, porque, gente, o perdão é libertador. Se você quiser triunfar, perdoe, porque o perdão é tudo, sabe? E faça as pazes com o seu passado. Passe um ferro nessa roupa para guardar ela toda dobradinha e toda passada, não amarrotada. Se você teve alguma coisa no passado que te feriu, que te magoou, faça as pazes com o seu passado. Não tem como você construir um futuro tendo pendências lá atrás. Você tem que pagar a conta lá atrás para poder fazer uma nova conta na frente, que é poder ter o caminho livre. Eu aprendi isso com a Joana, no canal da Joana, e foi uma das coisas mais certas que eu ouvi. Não tem como continuar o futuro sem fazer as pazes com o passado, sabe? Tem essas situações, igual eu falei em uma das minhas, que foi com esse meu professor, a gente não consegue ser 100%, né? Tipo, perdoei, eu amo ele. Não, mas a gente vai ter que lidar com essas frustrações e saber que a gente precisa perdoar, a gente precisa fazer as pazes, passar o ferro nesse passado para poder continuar. E, gente, vale a pena, viu? Você se torna uma pessoa muito, muito, muito leve, muito feliz. E é isso. Até mais.